Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre fé, propósito e transformação com alguém que tem uma história muito forte de superação e entrega. Nosso convidado é Ramão Vilalva Júnior, escritor, palestrante e missionário. Ele é formado em Direito, mas decidiu seguir um caminho diferente, movido pelo desejo de levar esperança e transformação para outras pessoas. Além disso, ele é autor do livro Permaneça Amando, Não Desista, Mesmo nas Dificuldades, onde ele partilha sua trajetória de lutas e conquistas, incluindo momentos difíceis, como o uso de droga e a perda do pai. Mas, acima de tudo, é uma história sobre redenção e sobre como o amor e a fé podem nos transformar. Ramão também é ministro de Eucaristia e desempenha um papel ativo na comunidade, sempre ajudando com quem precisa e espalhando a palavra de Deus. Ramão, seja muito bem-vindo. É uma honra, uma gratidão e uma bênção te receber aqui. Miliana, o prazer é todo meu, tá? Tô muito feliz de estar aqui fazendo parte desse projeto maravilhoso, né? Que tem o nome Propósito em Pauta, né? Nome forte, né? E eu gosto de falar disso, eu gosto de falar de propósito. A sua história, Ramon, tem momentos de muita dor, momentos difíceis, mas também uma virada assim que deu uma guinada, um rumo que vem arrastando pessoas com você e transformando outras pessoas, né? Quais foram os momentos mais difíceis que te fizeram repensar a vida, que te deram um caminho, um norte para você chegar onde está? Miliana, eu falo no livro, e eu já quero resumir aqui, já ser direto, já falar do ponto principal, é isso. As pessoas precisam olhar para as dificuldades e para os desafios de forma diferente. Nós precisamos olhar para os nossos desafios, para as tribulações, para as dores, e enxergar tudo nisso uma oportunidade de crescer na fé, de crescer em Deus. E quando eu mudo a minha vida, o meu jeito de pensar, o meu jeito de enxergar a vida, olhando para as dificuldades dessa forma, não é por mim, não é mérito meu, mas é por pura graça de Deus, é deixar Deus agir. E quando Deus age, né, na nossa vida, eu enxerguei as dificuldades da minha vida de forma diferente. Eu enxerguei e louvo a Deus pelas dificuldades, porque elas me fazem forte, me fazem guerreiro em Deus, né? Quando supero ela, minha fé aumenta. E você, assim, eu te conheci pregando num acampamento, né? Foi maravilhoso. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, né, da sua história, assim, o tanto que você quiser, pode ficar à vontade, mas para as pessoas primeiro te conhecer, saber quem era o Ramon, né, o que aconteceu, pra gente depois falar onde que nós estamos hoje. Legal, é bacana isso, porque as pessoas normalmente me conhecem, né? O Ramão do acampamento, o Ramão que prega, mas da onde que o Ramão veio, né? Como que... E é isso mesmo. Eu nasci, fui criado em Rondonópolis, né? Nasci em Rondonópolis, meus pais eram separados, mas sempre tive uma convivência muito boa com meu pai e fui criado pela minha mãe, né? A maior parte do tempo, eu acho que eu recebi... Eu acho que todo esse amor que eu vivo, né? Todo esse cuidado que eu tenho pelas pessoas tem origem, né? Eu aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe foi uma mulher de muita oração. Se hoje eu me encontrei com Deus, me encontrei com o amor, foi graças à oração da minha mãe. E eu cresci, né? Como todo jovem, querendo ser algo que uma pessoa educada, que fizesse a diferença. Mas a minha vida se perdeu pelas drogas, né? Com uns 15 anos de idade. E ali começa a minha vida, a turbulência da minha vida, né? Nas drogas, né? E eu começo a viver de uma forma que eu não planejava, não pensava viver daquele jeito. Então eu usei drogas durante 5 anos da minha vida, né? Me tornei um cara violento, um cara agressivo, um cara que andava armado. E todo aquele jovem, aquela criança que sonhava em ser um cara que iria ajudar o mundo, na verdade estava se transformando numa pessoa agressiva e violenta. E além disso veio as traições também, né? Na época eu tinha uma namorada, traía. Ou seja, eu vivi uma vida toda desregrada e não queria encontrar com Deus, né? Assim como muitas pessoas passam, as pessoas, por mais que tá passando por dificuldade, por mais que tá ali num buraco, no fundo do poço, não querem dar o braço a torcer e dizer eu preciso de Deus. Uhum. Nós crescemos num mundo onde as pessoas dizem nós precisamos ser independente, eu preciso ser independente. A gente luta por essa independência, mas na verdade nós somos dependentes de Deus. Eu preciso desse amor de Deus, né? Uhum. E eu era um desses caras, eu achava que não precisava. Recebi um convite para participar de um retiro de oração universitário.
onde reuni as faculdades de Rondonópolis na época, isso foi em 2009. E eu não queria ir, não aceitei, né? Eu demorei para dizer o meu sim. E quando eu disse meu sim para ir para esse retiro, não era com intenção de encontrar Deus ou de mudar de vida, né? Na minha cabeça, minha vida estava boa. E eu vou para esse retiro, e mesmo sem querer me encontrar com Deus, mas a partir do momento que eu dei o primeiro passo, né? O Senhor vem ao meu auxílio, vem ao meu socorro. E ali eu sinto um amor tão grande. Eu falo para as pessoas que ali eu senti a presença de Deus. E ele me dizia, eu te amo, Ramão, eu te amo, eu te perdoo. E eu não imaginava que existisse um Deus que amasse tanto, mesmo conhecendo o meu passado, conhecendo a minha história, as coisas que eu já tinha feito, e me amar e ainda me perdoar. Então ali eu tomo uma decisão na vida e decido trilhar o caminho de Deus. Ô Ramon, quando você disse sim, você não não enxergava que você precisava daquilo? Eu não enxergava, Emiliana. Eu olhava assim de uma forma, eu vou porque, na verdade, posso ser sincero? Pode. Sincero olhando aqui para as pessoas. Me disseram o seguinte, Ramon, é um retiro para jovem, vai estar cheio de meninas lá. Né? Vai ter várias mulheres, né? É fácil, né? Dormir na barraca, né? À noite, ninguém vê. Então, eu fui com esse intuito. Eu fui com o intuito de achar que era um retiro universitário, cheio de mulheres. E graças a Deus, Deus me laçou e me conquistou. Né? De uma forma, fui por um jeito, mas na verdade quem me conquistou ali foi Deus. Passou uma rasteira. Passou uma rasteira, uma rasteira. É. E qual foi, assim, porque assim, quando você foi para esse retiro, você não enxergava, né? Vamos falar assim, ali provavelmente deve ter caído algumas fichas, você enxergou algumas coisas e sua vida deve ter começado a mudar ali, né? Porque assim, a gente enxerga, o negócio não vira a chave de uma vez, né? Assim, a gente precisa de um processo, né? Para chegar onde que a gente tá. Mas qual foi, nesse processo todo, assim, o que foi mais doído? O que mais te pegou para você falar assim, não, é esse caminho que eu tenho que seguir? Você falou algo interessante, Miliana, que as pessoas normalmente se encontram com Deus e acham assim que num passe de mágica a vida dela transforma e ali ela vai começar a viver, não vai ter dificuldades. E na verdade é o contrário. Deus, você conhece o amor de Deus e agora ele fala, e aí, você está disposto a trilhar que caminho? Não, eu quero caminhar. Ele quer ver os nossos passos, né? Então assim, a minha ficha ela foi caindo, né? Eu tive um grande impacto com o amor de Deus, que aqueles pecados exteriores, as drogas, as traições, a violência, ela foi quase zerada. Né? Sim. Mas faltava muita coisa, né? Orgulho, vaidade, né? Falta de perdão, tantas coisas precisavam mudar. Mas a minha virada de chave mesmo, assim, aonde eu vejo que Deus transformou a minha vida, foi na minha dificuldade. E por isso eu escrevi esse livro, Permaneça Amando, Não Desista Mesmo nas Dificuldades. Porque as dificuldades aparecem para todo mundo, né? As pessoas acham que a dificuldade aparece só para ela. Eu costumo dizer o seguinte, Emiliana, quando a gente preocupa só com o nosso eu, com o nosso umbigo, a gente acha que só nós temos problema. Mas quando a gente começa a olhar para a vida do outro, ajudar o outro, né? Amar o próximo, a gente começa a ver que todo mundo sofre. E quando eu olho para o problema do outro, eu vejo que o meu problema ele se resume a nada. E aí veio o meu problema, que foi eu decidi dizer eu te amo pro meu pai, porque eu vi um teatro, né? Quando eu mudo de vida, eu vi um teatro onde uma família desordenada, brigando, e os filhos se arrependem, quer dizer eu te amo pro pai. E depois o pai tem que viajar, né? E eles não conseguem dizer eu te amo, e o pai vem a falecer de acidente. Quando eu vi esse teatro, mexeu muito comigo, porque eu falei, cara, eu nunca disse eu te amo pro meu pai, eu nunca disse eu te amo pra minha mãe. Eles podem acontecer alguma coisa com ele a qualquer momento, pode falecer. Então eu preciso tomar uma decisão, eu preciso dizer eu te amo pro meu pai e pra minha mãe. E ali dentro daquele retiro eu tomo essa decisão. E só que assim, foi fácil dizer pra minha mãe, né? Fácil no bom sentido, né? Eu morava com ela, por isso que foi fácil, eu convivia com a minha mãe. Mas o meu pai, por eu não morar com ele, por eu conhecer o meu pai, né? Policial, postura mais fechada, então eu fiquei com receio de dizer eu te amo pra ele. Mas, mesmo com receio, eu fui me preparando, né, para esse momento de dizer eu te amo pra ele. Mas o que mudou a minha vida, a trajetória, a virada de chave, como você perguntou, foi que na minha vida aconteceu assim como aquele teatro. Aquele teatro, aqueles jovens decidiu dizer eu te amo pro pai e o pai faleceu de acidente. Tiveram que dizer eu te amo no caixão. E na minha vida não foi diferente, né? O Senhor me mostrou por meio de um teatro, me avisou, prepara, fala. E por vergonha, por medo, eu deixei de falar, mesmo querendo falar, mas eu não consegui.
E o meu pai faleceu de acidente 2 meses depois da minha mudança de vida, 2 meses depois de eu parar com as drogas, de eu decidir ser um cara melhor, um cara cheio de Deus. E ali é a grande virada de chave na minha vida, porque Deus me faz enxergar que mesmo nos lugares mais escuros, a luz de Deus sempre aparece. Mesmo nos lugares no lixão, nasce flor. Deus me fez enxergar na maior dificuldade da minha vida, que foi a perder o meu pai. E além de perder o meu pai, não ter dito eu te amo para ele, mas ter que dizer dentro do caixão. Deus me fez ver amor brotar de uma situação tão difícil. E é isso que eu falo para as pessoas, e por isso o tema do livro: permaneça amando, não desista, mesmo nas dificuldades. Porque eu senti o amor de Deus, eu vivi o amor de Deus na maior dificuldade da minha vida. Essa história do seu pai, eu imagino que não deve ter sido fácil, né? Sim. Até porque você tem uma vontade de falar e por medos, enfim, tem muita coisa na vida que trava a gente e que às vezes a gente fica esperando a hora certa e de repente acontece alguma situação igual aconteceu com seu pai e a gente perdeu a oportunidade de fazê-la. Tem muitas pessoas que vivem nisso, né, assim, com medo, briga de pai, de mãe, irmãos, e não conseguem se comunicar ou perdoar, ou enfim. Para as pessoas que estão vivendo algo parecido, qual é a dica que você dá? Ô, Emiliana, próprio Senhor, Jesus, ele diz, né, no mundo há vez de ter tribulações, coragem, eu venci o mundo. Então, ele diz, vai ter, ele nunca falou que o caminho seria fácil, ele nunca falou que o caminho... E o mundo coloca isso na cabeça das pessoas, né? O mundo colocou isso na minha cabeça, né? Porque ser de Deus, né? Olha as dificuldades, olha os sofrimentos. Mas não é porque você é de Deus, é porque todo mundo passa por dificuldade. Então, o que eu tenho para dizer é, meu irmão, no mundo há vez de ter tribulações, dificuldades, mas Jesus diz, coragem, né? Eu venci o mundo, ele venceu o mundo. E vencendo o mundo, é possível você vencer qualquer batalha, inclusive essa dor, esse sofrimento, com Jesus. E como que encontra uma luz na escuridão, né? Porque assim, a dor de perder um pai, e eu lembro que na história que você contou, teve a perca do seu irmão também, e assim, a dor sei lá, é incomparável, irreparável. Eu não sei falar porque eu nunca passei por essa situação, né? Mas como encontrar uma luz nessa escuridão? Emiliana, eu fui criado assim, eu falo que eu fui criado na dificuldade, né? Porque a minha vida iniciou ali, a partir do momento que eu encontro com Deus. E a partir dali eu tenho a minha maior dificuldade. Eu fui ao fundo do poço. E é uma frase bem conhecida, né? As pessoas dizem, o melhor lugar para você estar hoje é no fundo do poço. Por quê? Não tem como mais se afundar. Se você chegou no fundo do poço, não tem mais para onde você ir. Se você está passando por dificuldade, por problema, se você fala, olha, minha vida não tem mais jeito, amém. Talvez tudo isso é para lembrar que você não veio para esse mundo para viver sozinho. Você veio, na verdade, nós somos dependentes, nós precisamos de Jesus. Se você está no fundo do poço, é erguer a cabeça e olhar a luz que vem do alto. Chegou o momento da gente olhar que nós somos dependentes de Deus. Quer encontrar a luz? É na oração, é no joelho, é dobrar o joelho, é entregar para o Senhor, né? E confiar. A partir do momento que nós temos fé, que nós acreditamos, a luz de Deus, ela aparece. Aparece naquele... E o mais engraçado é que assim, a luz de Deus aparece em que momento? Quando a gente fala, cara, não tem mais jeito, não tem solução, tá perdido. É nesse momento que você tem que confiar em Deus. É nesse momento que você vai ver a luz. E essa história toda, assim, ela mostra que a fé não é só uma crença, né? Ela é uma coisa interna, é um negócio que você tem que desenvolver, que você tem que buscar, que também não é assim do dia pra noite, igual a gente estava comentando quase agora. Às vezes Deus fala com nós e a gente não entende, e a gente, né? E você tá nessa busca, e a fé, ela não tem uma coisa concreta, né? É uma coisa que você tem que acreditar, é um negócio interno, né? Como que você acha que isso, as pessoas podem desenvolver essa fé, essa busca e não desacreditar? Legal. Tem uma passagem bíblica, o primeiro milagre de Jesus, lá em Bodas de Caná. Jesus, ele diz, Maria percebe que acabou o vinho, então ela fala, olha, fazei tudo que ele vos disser, né? Então ali Jesus fala, ordena para que eles peguem as talhas de água. Só que se a gente parar para analisar, não tinha por que Jesus falar bem assim, traz as talhas de água. Se Jesus é Deus, é o Senhor, se Jesus opera milagres, ele poderia muito bem falar, pode ir lá pegar as talhas, já transformei em vinho, né? Não precisa trazer água, já está lá, está transformado. Mas por que Jesus pede para
para os discípulos ali próximos buscar as talhas de água. Porque o Senhor, na hora de operar o milagre, ele faz questão que nós, seres humanos, filhos de Deus, participamos desse milagre. O Senhor nos convida a participar, ele quer ver a nossa ação. Por isso que a fé, ela é dom de Deus. A fé, toda a fé que hoje eu, Ramão, tenho, não é mérito meu. Não é porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, não é uma troca, né? As pessoas muitas vezes acham que ser de Deus é uma troca. Eu fiz bastante coisa nesse decorrer do ano, a minha fé aumentou. Não é isso. A fé, ela emana de Deus, ela vem de Deus. Só que jeito que o Senhor quer que eu participe de tudo isso? Ele diz, vai acreditando, vai fazendo o seu papel, que aí eu vou te mandando mais fé. Eu vou te proporcionando. Eu tô lendo um livro que ele fala assim que para você receber mais, né, de Jesus, de Deus, você tem que transbordar. Se você não transbordar para outras pessoas, né, da forma que seja, assim, você levando uma palavra, você transbordando aquilo que você aprendeu, é como se tivesse fechado. Então, assim, você não transborda, Deus deu um tanto, ele para. Quando você começa a levar para outras pessoas, que começa a fluir, aí Deus começa a encher de novo, sabe? Eu achei muito legal essa analogia que ele usou no livro. E eu vejo isso em você. Quando você percebeu que essa era a sua vocação? Olha, quando você percebeu que essa vocação, eu quero voltar nessa pergunta, mas eu quero falar do que você falou de transbordar, né? Eu vivo... o que me apaixonou na missão? Eu comecei a viajar pela missão e eu tinha pouco conhecimento logo no início e as pessoas me procuravam para tirar dúvida, né? Você está sempre viajando, e na verdade tinha 1 ano de caminhada, eu tinha 1 ano e meio, 2 anos, a minha vida aconteceu tudo muito rápido. E isso me encantou, porque as pessoas vinham perguntando de Deus, mas na verdade eu enxergava Deus. Eu, quando mais jovem, vinha para Sorriso ou outros lugares, eu via pessoas mais velhas, né, chorando e falando de um Deus, e eu falei, cara, eu quero isso para mim, eu quero chegar nessa idade dessa forma, eu quero... Então, assim, eu tive muita experiência, e quanto mais eu vou levar Deus, na verdade, eu vejo Deus nas pessoas, né? Eu saio evangelizado, eu saio da minha casa para evangelizar e falar de Deus, na verdade, quem sai evangelizado, quem vê a graça de Deus, quem vê as transformações, o Jesus que mora no outro, você vê através do olhar, né? através do coração. E aí você me perguntou que momento que eu entendi tudo isso. Desde a minha primeira missão, desde a minha primeira viagem, né? Foi em 2009 eu me encontro com Deus em agosto, em 2010... Em maio de 2010 eu viajo para Mirassol do Oeste, foi minha primeira missão, fui servir num acampamento. E aquilo ali me encantou. Por que me encantou? Emiliana, a gente viajou de van, né? Era um grupo de acho que ali umas 12, 15 pessoas, né? Desconfortável a van, você viajamos, é uma viagem longa, e chegamos por volta das 2 da manhã, acho que 1 da manhã, e o acampamento começava às 6 horas da manhã. E nessa época, um amigo meu, Romão, falou bem assim pra mim, pra todo mundo, gente, aqui é um lugar novo, o acampamento é novo, todo mundo, se quiser descansar, pode descansar, só que quem quiser me acompanhar, eu vou estar fazendo vistoria em todo o local da fazenda, já que aqui é novo, pra ver se tá tudo certo. E ele disse assim, eu vim aqui pra dar o sangue, eu vim aqui pra doar o sangue, né? Mas quem quiser dormir, eu entendo que tá cansado. Aquela frase me pegou. Então, quando eu saio em missão, eu saio para doar o meu sangue. Eu saio para doar a minha vida, né? Eu saio, eu deixo minha filha, eu deixo minha esposa, eu deixo para levar a palavra de Deus. E é isso que eu aprendi desde novo, né? Eu tô aqui para doar o sangue. Se tiver que dormir, se tiver que uma noite mal dormida, se tiver que acordar de madrugada, se tiver que... E aquela frase me impactou, né? E dali em diante eu comecei a sentir esse ardor missionário, essa vontade de evangelizar. E cada vez que eu me encontrava com Deus, cada encontro, seja no final de semana, numa pregação, numa missa, eu queria levar esse amor. Eu me preenchia de Deus e queria levar esse amor. Então foi logo no início, a minha decisão foi lá nesse acampamento em Mirassol, de ouvir essas falas, de ver as pessoas dedicadas e empenhadas. Ali trouxe esse ardor missionário. E até porque a gente consegue ver na transformação, né? Tanto nossa, sim, quanto das pessoas, né? Crescimento. Uma vez eu ouvi que o que a gente não pode ter, que você não tem jamais, é vergonha de falar de Jesus.
Porque não é em todas as rodas, né? Não é em todas as mesas que as pessoas conversam sobre Jesus ou que aceitam o assunto, né? Sim. No mundo que a gente está vivendo hoje, pelo contrário, a minoria aceita, né? E isso me marcou muito. Tipo assim, ó, leva Jesus, fala, não tenha vergonha, né? Mesmo onde, às vezes, a conversa não é bem quista, mas vai brotando, assim, colocando na cabeça das pessoas, sementinha. né? E como foi, assim, para você tomar essa decisão de seguir essa missão, de levar Jesus, e ver vidas transformadas, né? Então, esse missionário, esse amigo meu, o Romão, ele começou a reunir um grupo de pessoas e fazer convite, né? Então tinha acampamento dentro do estado e ele começou a falar, ó, quem quer ir, vamos. E ali comecei a ir Primavera, Jaciara, Chapada, Cuiabá, Mirassol, Cáceres, Sorriso, Sinop e tantos outros lugares. E aquilo ali, eu falei, é isso. Eu me encontrei dentro da igreja sendo missionário, não só pregando, estando à frente, mas me colocando a servir. As pessoas me convidavam muito para fazer algumas pregações dentro da minha cidade. E confesso assim que o que mais me aquecia o coração era sair em missão, não só dentro da cidade. Tem pessoas que veio para evangelizar, que evangeliza dentro da sua paróquia, dentro da sua cidade, mas aquilo preencheu meu coração que o meu chamado era ir além, era pegar a estrada, era viajar, era ir em outros lugares. E fazendo um parênteses assim da nossa conversa toda, assim, da história, eu te conheci pregando num acampamento onde eu servi, né? Eu já tinha feito um acampamento há um ano atrás, de quando eu te conheci. E para mim o acampamento foi uma virada de chave total na minha vida espiritual, onde assim começa a ficar tudo mais claro, onde você começa a entregar, né, acreditar, até a oração, né, é diferente, foi diferente para mim. Sim. E aí eu queria fazer uma troca com você sobre o acampamento dentro do que a gente pode falar, né? O que você vê de transformação, de pessoas que não fizeram, das pessoas que fizeram, porque eu vejo que está criando uma comunidade de campistas, né? Isso. E isso daí tá ficando cada dia mais forte e todo mundo que um dia foi campista quer que a família, as pessoas que estão por perto façam o acampamento, né? Então eu queria que você me falasse um pouquinho do acampamento dentro do que a gente pode falar. Dentro do que a gente pode, né? Isso, Emiliana, é até engraçado, porque isso causa até confusão, né? Tem gente que não quer ir. Também não vou mais não posso saber, vocês ficam ficando em silêncio, fala que eu não sou campista. Mas eu quero dizer para quem ainda não fez, quem fez acampamento sabe o que eu estou dizendo, mas quem ainda não fez, eu quero dizer, todo esse segredo, esse sagrado, é para que você viva o seu acampamento intenso, de forma verdadeira, porque se você souber o que acontece lá dentro, você vai preparado. Mas o Senhor quer te pegar desse jeito aí. Talvez você está inarmado e Ele quer desarmar, talvez você veja com os punhos mais altos, né? O que vai fazer comigo? E quando vê, os seus punhos tá ali embaixo. Mas o que o acampamento traz? Esses dias um padre postou, Emiliana, e eu achei muito bacana. Ele resumiu o que era acampamento. Ele falou bem assim, olha, na igreja tem vários tipos de encontro. Tem aquele encontro para quem está doente e precisa ir na enfermaria, né? Tem acampamento que você talvez não precisa da enfermaria. Talvez só um médico numa consulta médica, talvez tenha encontro que ele é mais tranquilo. Já o acampamento, sabe aquela pessoa que o estado dela é tão grave que ela está precisando da UTI? Esse é o acampamento. E por que precisando de UTI, né? Ah, Ramon, então o acampamento é só para quem está passando mal, né? Só para quem tá ruim, precisando... Também, mas o acampamento também ele é feito para as pessoas que já estão na igreja. Por quê? Porque tem esse encontro de pessoas. Aquele que precisa muito com aquele que está vivendo a igreja, e Deus prepara o acampamento de outra forma. Para aquele que já conhece Deus, para aquele que já conhece a igreja, Deus prepara o acampamento para ele de outra forma. Para aquele que não conhece, o acampamento é o mesmo, é feito de outra forma. E essa troca de experiência. Então, o acampamento, para você que não fez, é uma verdadeira UTI. Né? E UTI é o seguinte: se você precisar de socorro, tem alguém para te socorrer. Se você precisar de ar, tem alguém para te dar o ar. Se alguém precisar ali para voltar o seu coração volta. E tem alguém cuidando de você o tempo inteiro, né? E esse alguém não é pessoas, é o próprio Senhor. E assim, eu falo sempre assim para quem vai de mente e coração aberto,
Isso. Não vai pela lógica das coisas, porque lá não tem nada lógico, né? Lá é tudo sobrenatural, tanto é que a gente fala que é um pedacinho do céu na terra. Isso. Mas vai, só vai e deixa acontecer, né? Não vai preparado, não vai pensando, sei lá, vai. E eu falo isso muito para as pessoas que foram depois de mim, para não ir preparado. É isso mesmo. E, Ramon, você tem uma família linda, é casado com a Marielle, tem a Melinda e o Teodoro tá Sim. quase aí Tá a caminho. chegando, né? Tá a caminho. Como que é pra você viver a missão, ser pai, ser marido e cuidar disso tudo? Legal, boa pergunta. Ó, primeira coisa, antes de tudo eu preciso conversar com Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é o meu propósito, como diz o programa, né? Qual que é o meu propósito? E ali ele me dá o direcionamento, né? Me mostra. E em segundo passo é conversar com a minha esposa. Esse é fundamental. Marielle, né? Tem isso, tem essa missão, como que tá a logística? Eu vou ficar muito tempo fora de casa, eu não vou. Porque eu tenho chamado a ser missionário, mas também ser família, né? Eu casado, como você disse, com filhos. E graças a Deus, né? Deus colocou uma mulher assim na minha vida fantástica, que é a Marielle, né? Uma mulher que sonha comigo os sonhos de Deus, né? Isso é muito bom, é isso que me ajuda muito na missão. Só que no início, Emiliana, eu comecei a sentir falta. No início do meu casamento, eu viajei muito tempo sozinho. Né? E isso foi ruim, eu falo no livro isso, né? Foi um pouco ruim, a Marielle trabalhava, não conseguia viajar comigo. E depois a Marielle saiu do emprego, ela ficou um ano sem trabalhar. E nesse um ano ela começou a viajar comigo. Mudou o meu casamento, né? Hoje a Marielle, ela é concursada, mas quando pode ela sempre está comigo, né? Faz questão. Mas aquele ano, que foi um ano muito difícil pra gente financeiramente, porque a Marielle tinha perdido o emprego dela e só eu fiquei trabalhando, eu era autônomo, eu era advogado, foi muito difícil financeiramente, mas foi um dos melhores anos da nossa vida em relação a crescimento espiritual e amadurecimento, né? A Marielle viajando, porque a Marielle viu a graça de Deus acontecendo nos encontros que eu ia na missão e acontecendo nos campistas e na nossa vida, aquilo fortaleceu muito, né? Então assim, a Marielle, aonde tem oportunidade ela tá junto, e eu falei para ela, Marielle, se prepara, né? Se prepara, porque hoje você viaja de vez em quando comigo, mas a intenção é você viajar sempre comigo. Quando a Melinda crescer, vamos Melinda, vamos Teodoro, aonde tiver oportunidade de levar junto, precisa. Então eu busco sempre esse equilíbrio. Parece que até o Ramon tá se achando, né? Mas quem cuida da minha agenda é a Marielle, né? As pessoas vêm falar comigo, olha, eu vou te passar o contato da minha esposa e fala direto com ela, porque ela que vai decidir, Ramon, olha, aqui vai dar, aqui não dá. E aí, ela tem um cuidado diferente também, né? Tem assim, cuidado, tem um zelo, né? Porque ela sabe que eu preciso ir, mas ao mesmo tempo não posso deixar de tirar os olhos daqui. Então ela cuida muito bem. E assim, nessa função de missão, né? Independente, ou no trabalho, ou no que for, o casal, eu sempre falo assim que quando a mulher participa, a esposa participa, independente do que o marido faça, independente se trabalha junto ou não, independente, desde que ela entenda a situação, o negócio, é muito mais fácil a troca e o entendimento. Às vezes, por exemplo, você vai precisar ficar uma semana fora para fazer uma missão, sei lá, vai lá no Paraná, por exemplo. É muito mais fácil ela entender do que se ela tivesse a parte de tudo isso, né? Assim, longe de entender todo o processo. Isso. Essa forma dela cuidar da agenda, então ela administra tudo. Então, e ela não só cuida da agenda, mas ela sabe de toda a logística. Que jeito que eu vou, que ônibus que eu vou pegar, que hora que eu vou fazer, quem que vai me receber, quem que vai me recepcionar. Então, ela tá por dentro de toda a missão. Talvez ela não vai, mas ela tá junto em oração, ela tá junto em organização. E isso é muito, muito fundamental pro nosso casamento. E assim, tá dando muito certo, né, ela participar dessa forma. Ô, Ramon, muitas famílias enfrentam desafios na hora de equilibrar valores, fé, princípios, até porque tá muito frágil isso, né? Sim, muito frágil. Muito. Então, como que vocês fazem, você na sua casa, você, a Marielle, agora vocês estão passando para a Melinda, para deixar essa conexão forte dentro da sua casa? A deixar essa conexão forte em relação a Deus. A Deus. Passar tudo isso, né? Que jeito que a gente passa, a preocupação nossa é muito grande, porque tudo que faz, né, a Melinda, ela replica. Então, a gente vê que não só as coisas boas, né, mas tudo aquilo que se você fala alguma coisa diferente, agora ela fica assim, papai, ela falou, poxa vida pode?
Poxa vida, pode. Poxa vida, pode. Ah, papai, ela falou isso. Pode? Falei, isso não pode. Ah, então tá bom. Então ela repara, Melinda repara em tudo. E reparando em tudo, Emiliana, usando já, vendo que a criança está reparando em tudo, então agora a gente precisa colocar mais ainda aquilo que a gente já faz. Muitas vezes eu oro muito, talvez eu prego, eu viajo, faço isso, mas eu preciso trazer essa mesma essência que eu vivo lá fora dentro da minha casa. Então, a Melinda hoje ela amanheceu com 3/3, né? Deu um para mim, deu um para Marielle e vamos rezar? Vamos rezar? Então hoje ela sama, à noite ela é a primeira a puxar. Vamos rezar? Vamos fazer oração? Então, e aí falam, hoje é você. Falo pra ela, hoje é você. A menina tem 3 anos. E aí ela começa, vamos rezar. Aí ela vai lembrando dos amigos todos da escola. Ela lembra dos cachorros, ela lembra do pai, lembra da mãe, lembra do Teodoro, do padrinho, disso. E, então, assim, muito feliz com o que a Melinda está aprendendo desse ambiente, né? Desse convívio. E muito feliz desse Deus dentro de casa, presente, né? Não deixando de ser o Ramon missionário só na rua, mas sendo missionário dentro de casa também. Que é importante, né? Muito importante. Até porque eles copiam, né? Tudo. Tudo. E não adianta nada a gente pregar fora, ensinar fora e não fazer dentro de casa, não viver né? dentro de casa, não adianta. Os filhos percebem, o filho vai ser o primeiro a denunciar, meu pai tá... Não é isso não. Eu tenho 3 filhos, né? E o menor é o Pedro, ele tem 6 anos. Então, às vezes todo dia, a gente reza à noite em família, os 5. E às vezes acontece de um ou outro dormir e a gente acaba fazendo a oração só eu e o Ricardo. E esses dias eu fui colocar ele na cama, ele estava dormindo. Eu tirei ele da minha cama, que ele pegou no sono, e fui levar para a cama dele. Ele dormindo, ele virou para mim e falou assim, reza comigo. Nós começamos a rezar juntos. Lógico que eu terminei sozinha, né? Porque ele tava dormindo. Ele só começou a Ave Maria ali e parou no meio do caminho. Mas eu achei tão bonito porque, assim, ó, nós estamos conseguindo passar essa essência para eles, sabe? E depois da importância que eu percebi, que a gente sentiu e que hoje é inegociável para nós, né? Nós estamos conseguindo passar para eles. Então eu acredito fundamental. Eu acredito que você, em relação à Melinda, deve ficar muito satisfeito, né, de ver ela te copiar. Muito, muito feliz. E ela copia tudo, né? Inclusive palmeirense, né? Ela me veio com a camiseta. Inclusive eu palmeirense, né? Gente. E eu falo tudo isso porque eu não ofereci, né? Porque as pessoas têm isso, né? Tá obrigando a menina a rezar, tá obrigando... Não, eu falo do Palmeiras mesmo, a camiseta. Ela me viu com a camiseta do Palmeiras e ela pediu. E da igreja, eu faço questão de quando eu vou pregar e ter a oportunidade de levar ela, né? E tem até um vídeo no meu Instagram, sensacional, nada combinado, mas eu chamo a Marielle, chamo a Melinda, finalizo a pregação e falo da importância da Marielle na minha vida, a importância da Melinda, da família, e chamo elas. E quando chega, a pessoa vem com o celular, vai filmando, a Melinda vem, me abraça, né? E aí eu abaixo a testa, ela faz o sinal da cruz na minha testa, né? Me dá um beijo, me abraça, fica comigo ali. E nada assim combinado, mas é o que a gente acostuma fazer. Eu sempre abençoo o papai, tô saindo, quero te abençoar. Então tudo isso ela vai aprendendo, não é algo assim que eu obrigo. As pessoas acham que tá obrigando. Não, eu tô com as minhas atitudes, a minha filha tem visto aquilo que é necessário, aquilo que é fundamental, que é Deus na nossa vida. Muito bom. Ô Ramon, você escreveu o livro Permaneça Amando, Não Desista Mesmo nas Dificuldades. Isso. Deve ter, eu não li ainda, mas eu acredito que tem muita reflexão, tem muita coisa boa, muito ensinamento aí, né? Sim. O que te motivou a escrever o livro? Olha, eu vou ser bem sincero, Emiliana, eu nunca fui um rapaz de estudar, nunca fui, né, antes de conhecer Deus, eu era um rapaz que colava na escola, colava na faculdade, eu era um rapaz que eu nunca fui dedicado aos estudos. Eu amo estudar a Bíblia, né? Isso é engraçado, mas parar para estudar, gosto de estudar a vida de santo, da igreja, mas quando era para estudar faculdade, eu corria longe. E as pessoas que me conhecem sabem, cara, Ramon escreveu um livro? Não acredito. Não acredito. E eu sei que muita gente vai comprar de curioso. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Deixa eu ver se ele deu conta. Deixa eu ver o que aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo que é graça de Deus, né? Eu escrevi o livro em 1 mês, Emiliano. Em 1 mês eu escrevi um livro, né? Tem mais de 100 páginas. E eu vejo que é graça de Deus, né? A Marielle viu, ela acompanhou esse processo. Eu acordava cedo, né? A loja
abria às 9 horas, eu chegava às 7, só digitando. Na hora do almoço, comia rápido, só digitava. Chegava à noite, ia dormir quase meia-noite, só digitando. E eu fiquei assim, quase não, foi um mês, assim, intenso, né? Porque na minha cabeça se Deus está me mostrando tudo isso, eu não posso, eu tenho que finalizar, eu tenho que começar e terminar. Então, escrever esse livro foi assim, a graça de Deus, o cuidado de Deus. Eu sei que Ele está me chamando para um próximo passo na evangelização, né? Eu já evangelizo, eu amo evangelizar por meio de gestos, atitudes, né? Viver a palavra de Deus, né? Não sou santo, mas eu amo buscar a perfeição a cada dia, melhorar como pai, como homem. E além disso, o Senhor também me deu a oportunidade de falar, né? De ser pregador, de falar. E agora o Senhor está me dando a oportunidade de livro, de chegar também através de forma escrita. Então, assim, o livro é extremamente graça de Deus. E aproveitando que nós estamos falando do livro, se alguém se interessar e quiser comprar, eu já garanti o meu, tá? Lá na pré-venda. Que eu recebi o link e falei assim, não, esse eu vou comprar. E comprei mais ainda porque eu vou dar para outras pessoas. Legal. Se alguém quiser comprar, como que faz para comprar o livro? Duas coisas você falou, né? Eu vou falar da compra para você que quer comprar e eu quero falar também de presentear uma pessoa. É isso mesmo. O livro, o propósito dele, né? Já que nós estamos falando do propósito em pauta, qual que é o propósito do livro, Ramon? O propósito do livro é alcançar o coração não só daquelas pessoas que me conhecem, que conhecem a minha história. O propósito do livro, Deus sempre me falou, Ramon, está na hora de você pescar fora do aquário. Pregar dentro do acampamento, Emiliana, é fácil. Por quê? As pessoas se preparou para ir para o acampamento. Mas, Ramon, você já parou para analisar que você precisa pregar onde as pessoas não se preparou para te ouvir? Não preparou para ouvir a palavra de Deus? Então, quando o Senhor coloca o propósito do livro, é para isso. É para atingir o coração de pessoas que talvez não estão preparadas, não quer nem saber de Deus. E que jeito que eu vou chegar? Através das pessoas, assim como você falou, comprou mais de um, vai presentear, uma pessoa que talvez está com depressão, uma pessoa que precisa, uma pessoa que talvez está pensando em tirar a própria vida, né? Uma pessoa que está passando por traumas, por dificuldades. Então o livro é com esse objetivo. E só vai chegar, eu não vou conseguir chegar em todo mundo, mas essas pessoas que conhecem o meu trabalho, que leu, pode estar presenteando. E a outra é aonde encontrar. Então eu quero falar lá no meu Instagram. No meu Instagram eu gosto de explicar, Ramon, né? Uma mão. Ramon, não tem como errar o nome. Ramon Vilalva. E lá vai ter o link para você comprar na pré-venda, adquirir na pré-venda, é bacana. O espaço lá onde nós vamos fazer vai ser ali na igreja Paróquia Santo Antônio. Conversei com o padre. Falei, padre, não faz sentido eu lançar esse livro, eu não queria algo formal, eu queria fazer um momento de oração. Aqui tem um grupo, somos campistas, e eu queria fazer, né, um momento de oração, mas eu também não queria que parecesse um comércio. Ele falou, não, Ramon, não tem problema, você entrega o livro no barracão ali do lado, no salão paroquial, e ali você só faz a oração. Então, vai ser um momento de grande alegria, grande louvor, por isso eu quero dizer, adquira o livro, entra no meu Instagram, acessa lá, clica ali, tá o link, né, para adquirir o livro na pré-venda, e ele vai retirar lá no dia 6 de março. Legal. Além do livro, além de pregar nos acampamentos, de você fazer a missão, né, em outras cidades, em retiros, enfim, você está fazendo palestras. Isso, né? Palestra também. A palestra você faz, eu vi esses dias você fez numa faculdade. Foi. E eu já vi você também fazendo, eu não sei se você chama de palestra, como é que você chama? Palestra. Nas empresas, quando empresas. Você vai? É isso mesmo. E eu queria que você me contasse um pouco sobre isso. Olha, Emiliana, isso daí é coisa de Deus, isso é cuidado de Deus, assim, né? Que Ele vai falando. As pessoas sempre diziam, inclusive meu sócio, o Bruno, grande irmão, grande amigo meu, falo que é um irmão. Ele sempre falava, Ramon, você tem que se tornar palestrante, você tem que ir para a empresa. Eu falava, quem quer ouvir? Eu sei falar de Deus. Não, mas vai. Eu falei, não. E até hoje, Emiliana, eu ainda não ofereci minhas palestras, né? E ele sempre me motivou. Eu falei, cara, talvez depois que eu lançar o livro, eu me coloco como palestrante, né? E chego, apresento meu livro e palestro nas empresas e falo de Deus. Mas Deus, ele vai... Quando ele tem pressa, né? E Deus me chamou para a primeira palestra. Deus, ele tem pressa e ele vai falando. E ele vai falando, Ramon, o caminho é esse mesmo. Quando eu recebi o primeiro convite, eu fui sincero. Falei, quero conversar com você pessoalmente. Fui lá, né? E falei bem assim, olha, eu não sou palestrante, eu sou missionário católico, eu sei falar de Deus. E você está chamando os líderes da sua empresa. E meus termos não são técnicos. É isso que eu preciso. Cara, amém. Então eu fui sincero, ela...
E foi muito bom, postei no meu Instagram e daí começou a vir convite, né? Veio tantos convites, Emiliano, que eu fui pro Santíssimo chorar. Agradecer. Eu falei assim, Senhor, eu tava com medo de aceitar e ver que era esse chamado, né? Aquilo que ele tinha me falado, vai pescar fora do aquário, né? O acampamento é bom, mas eu quero ver você também evangelizando fora. E é bacana em empresa, porque na empresa normalmente talvez eu começo até com termos técnicos, mas depois termino falando de Jesus. E é bem bacana, ficou bacana, assim, gostei, consegui montar um formato, né? Tô gostando dessa nova missão que Deus tem me dado. E o que eu tô mais me encantando, Emiliana, quanto os empresários deixam falar de Deus. É isso que eu preciso, é isso que eu quero, né? Fala. Então, assim, isso me encanta, né? Ver a graça de Deus acontecendo. Ô, Ramon, você é católico, Sim. Né? Quando eu vi a sua primeira palestra, porque assim, hoje a gente sabe que tem bastante católico, tem os evangélicos, tem os só cristãos que não estão em religião nenhuma, né? Assim, enfim. Tem muita gente que eu vejo que está fazendo cultos em casa. Eu não sei como é que funciona isso, se é pastor que vai, eu não sei, mas eu sei que tem bastante gente, principalmente em São Paulo. A gente tem ido muito para lá para fazer umas mentorias e eles sempre fazem assim os cultos. Eu não sei se chama culto, eu não sei. Célula. Eles fazem células, mas eu acho que não tem um pastor, eu não sei falar. Como é que você faz para levar essa mensagem dentro das empresas, onde tem um misto ali de religiões, tem católicos, tem evangélicos, né? Tem às vezes o que não tem. Como é que você faz para levar essa mensagem? Legal. Emiliana, eu falo de Deus, né? Eu falo do amor de Deus. Eu me posiciono, me apresento como católico, né? Mas a minha intenção ali é falar de Deus, né? Por que falar de Deus? Eu preciso respeitar o ambiente que eu estou. Quando eu prego para católico, eu defendo a igreja católica, eu defendo aquele caminho, é onde eu acredito, é onde eu conheci Deus, é onde eu vivencio a minha fé. Mas quando eu vou para um ambiente aberto, né? Então ali eu falo de Deus, eu falo da Bíblia, é esse ambiente que eu falo do amor de Deus, como ele transforma, como ele renova a vida. E quando a gente se resolve, uma das coisas que eu falo muito nas palestras quando eu resolvo o problema em casa, os meus traumas, a minha vida flui, familiar, profissional, espiritual, em todas as coisas. Então o que eu trabalho nas empresas são isso, né? Eu também falo muito a respeito de olhar para o lado. Você tem uma meta, você tem um objetivo, você quer trocar de carro, trocar de casa, você quer crescer na empresa, ótimo, tem que sonhar mesmo, Deus te faz sonhar, só que não pare de olhar para o lado. Se preocupe com o próximo. Talvez aquele está depressivo, aquele está terminando o casamento, né? Aquele está precisando de ajuda. Quando a gente se une, a empresa consegue o objetivo e você também consegue o seu. E tudo isso nós vamos conseguir pela graça de Deus. Legal. E o que você percebe nesses encontros nas empresas, né? Qual o impacto que a mensagem tem gerado entre as pessoas? Eu ainda estou novo nesse ramo, né? Acho que foi o que eu falo. Quase 10 palestras. E desse pouco que eu tenho visto é o seguinte. Primeira coisa, eu quero que as pessoas prestem atenção, né? Que não fique ali no celular, que eu vejo que a mensagem está chegando, né? Que a palavra de Deus está chegando. Então, o primeiro ponto que eu observo é as pessoas atentas, sabe? Um olhar fixo, querendo entender, querendo compreender aonde vai chegar desse Deus. E no final, né? Tem até um vídeo que eu postei no meu Instagram, finalizando algumas palestras, as pessoas vêm para me abraçar, ou partilhar alguma coisa, ou para falar, olha, eu passei a mesma coisa, ou olha, eu sofri isso. Então, assim, eu vejo que o resultado ali, olhando de imediato, né? Não estou falando a longo prazo, eu sei que vai mexer muito ali, mas de imediato ali as pessoas entendem a mensagem, entendem que o que eu estou falando é de Deus, da transformação, né? De como Deus é importante, de como o amor é importante. Então, assim, é bacana ver tudo isso, essa transformação. E quando você está, né, assim, numa situação dessa e vendo esse pequeno retorno que você tem ali, né, que é igual você falou, depois o retorno é muito maior, às vezes você não vai nem ver. Não vai ver os frutos. Né, você não vai ver. Você vai tendo a certeza que você está com o seu propósito certo, que era isso, que você nasceu para fazer isso, que é a missão, o seu propósito. Olha, é isso aí, falando mais uma vez de propósito,
quando a gente fala de Deus, Emiliano, quando a gente fala de vida missionária, a gente sempre fica assim, isso é meu humano, isso é de Deus, né? Isso aqui é vaidade, é ego, ou isso aqui é de Deus, né? Eu fico muito naquela linha, né? Senhor, se for vaidade, caia por terra. Se for orgulho, caia por terra, né? Mas não, eu vejo muito assim, um cuidado de Deus. Cada vez que Ele me leva e eu vejo a transformação na vida das pessoas, inclusive na minha, né? As pessoas me perguntam, Ramon, tá chorando? Você chora bastante? E eu falo, porque cada palestra que eu vou, cada pregação, eu vejo a graça de Deus acontecer. E aquilo me emociona. Eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Jesus me tirou, né? E hoje poder estar chegando em empresa, poder estar chegando em outros ambientes, e isso confirma, sim, aquilo que é chamado, que é propósito. A minha mãe, Emiliana, quando eu nasci, a minha mãe ela tinha dificuldade para engravidar, né? Minha primeira irmã faleceu com 9 meses. Na hora de ganhar, né, quando abriu, ela já estava morta. E quando a minha mãe teve, ela tinha dificuldade. Então, quando ela me teve, ela falou, Senhor, eu te entrego meu filho, né? Se for para ele ser um padre, se for para ele ser um religioso, eu entrego. E a minha mãe me entregou desde muito novo para Deus, né? Então eu vejo que tudo isso é graça de Deus. O inimigo tentou me desviar do caminho, né? Fiquei ali 5 anos nas drogas, na violência, na agressividade, mas toda vez que eu lembro daquilo que a minha mãe fez, né? Ela me entregou desde cedo para Deus, para viver a vida para Deus. Então eu vejo que o que eu faço, né? Aquilo que é a vontade de Deus, não é nem que é a minha vontade, é propósito. Esse é o meu chamado. E assim, você consegue perceber que o seu chamado, o seu propósito é o que mais o mundo precisa hoje? O que mais as pessoas precisam, né? Que é ouvir Deus, falar de Deus, que é saber, porque o mundo tá, né, assim, da forma que tá, e quem vai nos salvar e quem as pessoas precisam ter é Deus. Então, assim, eu vejo que a sua missão é a missão mais importante que tem hoje, que é levar Deus, né, para as pessoas. Então, assim, obrigado por você ter aceitado sua missão. Obrigado por você ter abdicado das outras coisas para você poder seguir a sua missão, que é falar de Deus para as pessoas. Amém. E eu sou muito feliz com isso, e a mensagem que eu deixo sendo missionário, viajando, deixando muitas vezes, né, o meu lar, é para que outras pessoas também se inspire e seja missionário. Talvez não precisa ser missionário igual eu, né? Que viaje, que vá para a cidade. Não, eu estou falando de ser missionário no dia a dia, em casa, no trabalho, amando a família, respeitando. Então, o que eu quero deixar com essa minha vida, aceitando a minha cruz, aceitando o meu propósito, é dizer para as pessoas que todos nós temos esse papel de evangelizar e de falar de Deus, quando for preciso usar palavras. Eu concordo. Eu falei um pouquinho para trás, né, sobre quando eu ouvi falar que a gente não pode ter vergonha de levar Jesus, né? Então, assim, eu tenho certeza absoluta que todos nós, não de forma intensa, igual a sua, né? E talvez também nem com o preparo que você tem para isso, mas a gente consegue, sim, falar, levar Jesus e ser um mini missionário, vamos dizer assim, né, para as pessoas, para que as pessoas entendam que a gente precisa dele. E assim, Emiliana, eu acho que a palavra não é nem mini missionário, é ser um missionário completo. Por quê? Se o mundo tivesse só missionários igual o Ramon, né, iria faltar outras coisas. Então, eu acho que você consegue ser um missionário, um excelente missionário, mas que talvez não pregue para multidões. Mas você é um exemplo dentro do trabalho, você é um exemplo na hora que você vai passar uma compra no mercado, você é um exemplo na hora de atendimento com garçom. Então, dá pra gente ser excelentes missionários no dia a dia. Concordo. E, Ramon, qual que é o ensinamento mais poderoso que você espera que as pessoas levam para a vida? Olha, tem uma passagem bíblica que marca muito, né? Tá lá em João, capítulo 15, Evangelho de João, onde os discípulos estavam ali um pouco perturbados, porque Jesus, ele iria junto ao Pai. Ele fala, né? Eu tô indo junto ao Pai. Eu vou ter que assumir minha missão, a minha cruz. Mas como que você vai, Senhor? Como que você vai assumir sua cruz? Eu abandonei minha família, eu abandonei meu trabalho, eu abandonei isso, e agora o Senhor está falando que vai deixar a gente.
E aí ele acalma o coração dos discípulos, né? Lá em João capítulo 14, versículo 1. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E ele vai explicando passo a passo, ele vai acalmando o coração dos discípulos. Até que chega em João 15, ele fala, permanecer em mim e eu permanecer em vós. Ele começa a falar de permaneçam em mim, eu estou indo, mas permaneça, né? Eu vou permanecer com vocês. Mas chega mais adiante ainda, ali em João capítulo 15, se eu não me engano, versículo 17, onde ele diz, o que eu vos mando, o que eu vos peço, né, já que eu vou partir, é que amei uns aos outros como eu vos amo. Então, a mensagem que eu fico da Bíblia, o resumo que eu tiro é essa passagem, ela é o que eu vou levar para a minha vida. Eu quero viver intensamente o amor. Emiliana, eu falo para as pessoas, eu não vou agradar todo mundo. Eu sei que as minhas palestras não vai agradar todo mundo. Talvez a pessoa não goste do jeito que eu falo, o jeito que eu me expresse, mas uma coisa eu sei que é possível, amar a todos. Esse é o meu objetivo de vida, né? Através dos ensinamentos de Cristo. Eu vim nesse mundo para amar as pessoas. Amar, cuidar, orar. Esse é o meu papel. Ô Ramon, assim, eu acho que a gente podia ficar um dia inteiro falando sobre isso, né? É bom. É bom e assim, a gente acaba cada dia, toda vez a gente aprende um pouquinho mais, né? Com certeza. E assim, a sua história de vida é uma lição para todo mundo, né? Você tem uma história de transformação, de missão, uma coisa assim muito... É incrível, é inspirador. É igual eu falei, né? Da gente, assim, não tem como todo mundo ser missionário, mas dá pra gente ser os mini missionários, igual eu falei agora. E eu vejo que com isso que você faz, com essa missão, você leva transformação, você leva amor, você leva esperança, você ensina pessoas que não têm fé a terem fé, né? É um misto de coisas ali, porque você pega pessoas, cada uma de um nível de entendimento espiritual. O que eu preciso dizer é que, assim, obrigada por você ser o sal da terra, porque você com certeza veio para transformar vidas. Então, assim, não perca isso, não faça cada vez com mais afinco, porque é a esperança que a gente tem e é a transformação do mundo. Amém, Emiliana, obrigado pelas palavras, tá? Fico muito feliz de ouvir isso. Eu sei que as minhas pregações, as minhas falas não é procurando elogios ou recompensa, mas eu fico muito feliz quando eu escuto isso, né? Porque você começa a filtrar, achando assim, Senhor, será que é o meu eu? Não, eu tô falando do Senhor, né? Se eu estiver falando de mim, eu quero falar do Senhor. Então, assim, muito obrigado pelas palavras, tá? Deus abençoe você. E uma... tipo, como que eu vou falar assim? Agora, a católica falando, Emiliana, a pregação de Maria, que eu vi você fazendo, foi uma das pregações mais lindas que eu já vi na vida. Então, para quem não é católico, a gente respeita, mas para os católicos, Maria foi essencial. Foi essencial. Né? Maria foi essencial. É isso mesmo. E assim, a gente tem isso, né? No meu caso, a devoção à Nossa Senhora Aparecida, enfim. Mas quando eu vi você falar de Maria e falou de uma propriedade com embasamento, enfim, e tudo mais, eu só queria que você falasse um pouquinho de Maria e deixasse uma mensagem para os católicos sobre Maria. Que legal. Eu acho bacana isso, a gente respeita todas as outras religiões, mas agora falando para os católicos, né? Eu quero dizer, tem um santo que diz, ele fala o seguinte, que o caminho mais seguro para se encontrar com Jesus é por meio de Maria. Por quê? Maria foi a que deu o primeiro sim. E eu gosto de voltar sempre lá no primeiro milagre de Jesus. E se a gente parar para analisar, falando de Maria, se você pegar a bodas de Caná, diz o seguinte, estava presente Maria, né, mãe de Jesus, e depois eles vão falar de Jesus. Primeiro fala de Maria. E engraçado que a passagem diz, parece que até que Jesus não era o principal, né, no bom sentido, mas eles dizem que a mãe chegou primeiro. Por que a mãe chegou primeiro? Porque a mãe é aquela que se preocupa com o filho, a mãe é aquela que perde noite de sono, a mãe é aquela que sabe o que o filho precisa. Quando o filho nasce, o filho não sabe pedir, mas a mãe sabe, a mãe identifica. Então por isso que eles falam Maria e também Jesus e seus discípulos. E a passagem continua.
Quem que observou ali que faltava o vinho? A mãe que se preocupa com o filho, a mãe que se preocupa. Ou seja, né, se você quer se encontrar com Jesus, quer se encontrar com Deus, um caminho mais seguro, você pode ir até Maria. Porque se a gente continuar essa passagem bíblica, Maria, ela fala pela última vez na Bíblia. Depois ela aparece, mas a última fala de Maria na Bíblia, quando você olha para Maria, quando você concentra em Maria, quando os seus olhos estão em Maria, ela vai dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Essas são as últimas falas de Nossa Senhora na Bíblia. Então, ali mostra, fala de Maria primeiro, né? Depois diz, também Jesus estava no local, e depois Maria vem e finaliza dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. Então, ou seja, você que quer ter um encontro profundo com Cristo, quer seguir um caminho seguro, você pode seguir o caminho com Maria, porque você só vai ser direcionado para um lugar, para o Filho dela, que é Jesus. E assim, no meu entendimento, ela foi essencial pelo fato dela ser mãe dele, de saber que ele estava pronto, né? E tipo assim, ela deu um empurrãozinho ali, né? É então isso mesmo. sei lá, é isso mesmo, que ela pergunta, né? Jesus, acabou o vinho, né? E aí ele fala: o que eu tenho? Não chegou a hora, né? Que hora que é essa que não chegou? Não chegou a hora de eu fazer os milagres, não chegou a hora de eu assumir a minha cruz, de eu me entregar numa cruz, não chegou tudo isso ainda. Mas ela diz, né? Fazei tudo que ele vos disser, ou seja, chegou a hora, e ali antecipa o milagre. Por isso que nós, católicos, nós falamos o seguinte: talvez o milagre que a Emiliana tem pedido, talvez não é a hora. Talvez ainda, Emiliana, espera. Mas quando a gente pede para a mãe, ela não faz milagre, nós sabemos disso, mas ela intercede. Ela fala: Jesus, filho, tá dá uma aqui, olhadinha. dá uma olhadinha para a Emiliana aqui, né? Dá uma olhada para ela, dá uma olhada com carinho, né? E assim, aquele que faz milagre, que é Jesus, que é o Filho de Nossa Senhora, ele vem e opera o milagre. Muito bom. Obrigado. E pra gente finalizar, nós vamos fazer um bate-papo. Um bate-papo não, um bate-bola. Eu vou falar uma palavra, você não vai ficar pensando muito, tá? Eu falo a palavra, você fala a primeira não palavra. Posso pensar muito? Não, você fala o que vem na sua cabeça logo. Meu Fechou? Deus. É uma palavra só? Uma só. Ah, pode ser uma frasinha. Não Curto. só não fica pensando. Tá bom, tá bom. Fé. Deus. Família. Amor. Perseverança. Vida. Dor. Transformação. Superação. Jesus. Missão. Minha vida. A minha vida é a missão. Perdão. Me encontrar com Jesus. Amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Uma frase que te define. Amai-vos uns aos outros. E o propósito. Meu propósito é levar Deus até o último dia da minha vida. Esse é o meu propósito. Muito bom. Ramon, nós finalizamos por aqui nosso bate-papo. Muito obrigado pela oportunidade da gente ter essa troca, né? De eu poder conversar com você. Obrigado por tudo que você tem feito. Eu já falei várias vezes isso hoje. Que Deus continue te abençoando. Amém. Que você continue levando Ele para todos os lugares, até o último caminho aí que tiver. E que você possa, com tudo isso, né, ter as suas bênçãos, a bênção da sua família, Amém. A proteção e tudo que você precisa, que Ele te dê o suporte para você poder seguir na sua missão. Amém, Emiliana, muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Eu não estou ambientado ainda com câmera, né? Com nervosismo, mas foi muito tranquilo, foi muito bom o bate-papo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo bate-papo, né? Que Deus te abençoe. É uma pessoa também que eu admiro muito, né? Pelo trabalho, pelo empreendedorismo, pela postura, pela família, de pessoas assim que o mundo precisa,
né? Pessoas que é missionário no seu dia a dia, né? No seu trabalho, né? Na família, na dedicação. Esse é o caminho. É de pessoas assim que a gente precisa. Obrigado. Foi uma honra te receber no Propósito em Pauta e que fique com Deus. Um abraço na Marielle e na Melinda e um beijo na barriga do Teodoro. Combinado.